Porque a gente traz, né? Então, conforme a gente volta, a gente tem muita semelhança com as nossas outras vidas, em termos físicos, né? Principalmente o olhar muda, o olhar é o mesmo. E você falou de lembranças, de suas experiências, né? Eu acho que isso também é algo interessante. E você fala sobre Atlântida também, né? Então, quando a gente fala sobre Atlântida, o que acontece? Existe uma faca de dois gumes, né? Tem muitas pessoas que são extremamente céticas, curiosas, né? E querem saber mais sobre o assunto. Existem pessoas que estão envolvidas, estão também querendo saber mais porque estudam, têm lá suas iniciações, têm também percepções como as suas, né? Então você poderia compartilhar um pouco dessas nuances que você tem aí dentro do seu estudo, também nas lembranças, né, que elas vão sendo ativadas? Olha, da Atlântida, a gente tem um relato do Platão, e aí o relato dele bate justamente, né, com esse ano de 9.450 antes de Cristo, que a gente tem um afundamento total, e bate também com esse cálculo dos códigos crísticos. Então, existe ali, e não é só no da Samaritana, existem outros que falam justamente dessas 5 eras que haviam se passado desde a queda. E muito frequente o número 7, os 7 selos do Apocalipse tem a ver com a 7ª era. Então, assim, se conversam, né? Então a gente pega os códigos do Cristo, mais os relatos de Platão, mais acessos de. Não só. Eu tenho acesso da Atlântida, posso falar também aqui, mas aí a gente vai juntando e você vai falando, cara, isso é muito real. Não tem por que eu duvidar. O meu primeiro acesso com a Atlântida, eu tive no ano passado, e eu tenho uns processos que, às vezes, eu tenho sonho que eu vejo que é lembrança, tenho atividade astral no sonho, onde eu percebo que eu tô no sonho, aí eu falo assim, opa, tô no sonho, deixa eu ver isso aqui, aí eu vou buscando informações, e eu também tenho visão remota. Meu primeiro acesso da Atlântida foi visão remota. Eu tenho muito visão remota antes de cair no sono. Então é como se abrisse uma tela, eu tô com o olho fechado, aí abre uma tela. Eu vejo nitidamente, como se tivesse uma tela na minha frente, mas com o olho fechado. E aí, de repente, eu vi que eu estava sobrevoando uma cidade e eu vi um canal de água muito grande, muito extenso, e uma planície ao fundo eu via montanhas e eu via muitos prédios azuis. Isso foi antes daquele incêndio que teve no Havaí, né? Teve no Havaí, depois teve na Califórnia, né? Se eu não me A engano. Califórnia foi bem intenso, né? Sim, foi antes disso. E aí eu vi, porque tudo pegou fogo, menos o que estava pintado de azul. E a visão que eu tive da Atlântida, e eu nunca vi ninguém falar a respeito disso, se alguém já teve esse tipo de acesso, ainda em contato comigo, eu vi os prédios, os edifícios da Atlântida, a maioria eram pintados de azul, pelo que eu vi na visão remota. E por que eu sabia que era Atlântida? Eu estava ali naquela visão remota, eu falei, nossa, que lugar diferente. Quando eu vi que aquele canal, ele saía do mar e até muitos kms para dentro do continente, eu falei assim, isso aqui é Atlântida, que essa é a descrição do Platão, né? Ele fala que tinha um canal enorme de 20 km ligando o mar até aquela região central que tinha aqueles anéis. Eu não cheguei a ir até os anéis ali na vida. Eu fiquei tão empolgada que eu queria todos os detalhes, e aí quando você se empolga muito, você desconecta, né? Mas eu trouxe o máximo de detalhes possível. Eu via muitas edificações pintadas de azul, e essas edificações elas tinham baixo relevo. Nesse baixo relevo era preenchido com metal, um metal assim de cor dourada. Então todos os edifícios tinham esse baixo relevo com esse metal. Eu não sei se era parte elétrica, mas tinha a ver com algum tipo de tecnologia. Esse foi o primeiro acesso que eu tive. Quando deu o incêndio lá no Havaí, que o pessoal reparou que só as coisas azuis que não tinham pegado fogo, eu falei assim, cara. Aí eu me liguei, falei assim, provavelmente eles trabalhavam com algum tipo de. Ou já tinham passado por aquilo e descobriram que
era seguro pintar tudo de azul. Eu sei que era tudo azul que eu vi na Atlântida. Essa foi o meu primeiro acesso. Até então, visão remota. Visão remota não necessariamente eu tive uma vida lá, porque eu estou usando a minha consciência, e a visão remota você pode ir para o passado, para o futuro, para qualquer lugar, né, nesse janelamento do espaço-tempo. Então, não necessariamente eu vivi na Atlântida. Aí, quando foi esse ano, foi quando eu comecei a acessar as memórias da minha vida na Atlântida. Aí eu tive certeza. Assim, não, então fui uma Atlante. E a primeira visão que eu tive na Atlântida, eu até separei a imagem para o pessoal, que é um local que tinha umas pilastras tipo greco-romanas, e, antes de chegar nesse assunto, é muito importante eu comentar o seguinte: durante muitos e muitos anos, eu sonhava que, para mim, eu estava em Roma ou na Grécia e que vinha uma enchente. Então, por exemplo, eu olhava e falava assim: não, isso aqui é Roma. Quando eu via, a água já estava no joelho. E assim, antes de começar a estudar essa questão de Atlântida, queda dimensional, há muitos anos eu sempre tive esse sonho recorrente. Eu achava estranho, eu falava assim, gente, toda vez que eu sonho com Roma ou Grécia, tem enchente. Eu não entendia por que era. Quando eu acesso essa minha primeira memória da Atlântida, eu vejo que lá a estrutura, né, a arquitetura era greco-romana. Então, a arquitetura greco-romana é de origem atlante. E aí aí depois que eu associei, eu falei assim, caramba, por isso que eu sempre sonhava, que eu achava que eu estava em Roma e que tinha uma enchente, mas na verdade é a lembrança de quando as coisas começaram a ficar ruim, né, na Atlântida. Aí, ok. Aí, quando eu tenho essa memória, né, essa lembrança foi o seguinte: então, eu estava num local chamado Paládio. E esse Paládio era o local onde ficava a chama eterna. Então, existia uma chama de fogo. Não sei se você conseguiu colocar aí para o pessoal ver. Colocou. E essa chama de fogo, o que eu entendi? Que ela era essa conexão direta com o céu. Então, a cidade, né, o planeta estava conectado com o céu. E aí tinha ali no meio, né, a parte como se fosse um palanque, né, e ali ficavam 10 mulheres que eram como se fosse guardiãs do DNA humano e outros DNAs. E essas mulheres recebiam o nome de Maat, as Maat. Eu fui só anotando e acessando, falei, tá. Aí eu vi essa questão das colunas, aí eu entendi porque que eu tinha essa recorrência, né, de sonhar com Roma e enchente. O que mais que eu acessei? Bom, basicamente foi isso, eu vi essa chama eterna. Maat, ligado E ao Egito também? as 10 Maat. Eu sabia que existia uma deusa chamada Maat. Quando eu volto da memória, eu falei assim, cara, eu acho que será que eu não estou influenciada? Porque Maat, se eu não me engano, é uma deusa, né? Egípcia, né? Quando eu joguei no Google, Maat significava o quê? A ordem. Então, o Egito traz isso, né, a Maat, como a deusa da ordem, ou seja, existia ordem na Atlântida. A gente perdeu essa ordem. Né? Tanto é que Hatshepsut, ela escolhe um dos nomes dela, é Maat Kahé, né? Que seria, que tem a ver com o espírito de Ra e a justiça de Maat. A ordem de Maat, na verdade. Né? Tem o sentido também de justiça, mas principalmente de ordem. Então, de onde que vem essa tradução para ser ordem? Vem da Atlântida, porque lá existia uma ordem. Depois da queda, é desordem. Aí, ok, eu fui pesquisar sobre paládio. Paládio, para mim era um elemento químico, enfim. E aí eu descobri a questão da deusa grega Atenas, que era chamada Palas também. E Palas tem essa ligação com fogo divino. Por isso que eu vi a chama do fogo eterno na Atlântida. Aí não desisti, pesquisando, só para ter certeza de que não era miração da minha cabeça, e tudo estava se encaixando.
E aí eu descobri também que no budismo existem as 10 deusas. Então existe uma tradição no budismo, agora eu esqueci o nome delas, mas enfim, depois eu comento aqui no vídeo. Nossa, é muita informação, a gente não, não consegue guardar tudo. Mas dentro do budismo, se vocês pesquisarem, existe a tradição de que existiam 10 deusas, que são as 10 Maat que eu vi no Egito, na Atlântida. Então, tudo que eu vi, né, nesse vislumbre que eu recordei lá da Atlântida, eu consegui entender como isso é totalmente verificável. Né? Paládio, as 10 Maates, o fogo eterno. E o que é esse fogo eterno? Quando a gente tem a queda, o que vai acontecer? É a separação, né, do céu e da terra. Então a gente perde essa conexão com as esferas celestiais, quando a gente cai aqui na 4D. E aí, e quem fala muito isso é o Adnir Ramos. Eu indico super você chamar ele para vir aqui, que ele, nossa, cada história incrível, ele é arqueólogo também. Vamos sim. Ele é fácil de trazer, de acessar? Eu falo com ele. Vai daí, ele é de Não, São Paulo? Ele é de Santa Catarina. Vamos Gente, trazer. eu costumo falar, gente, o Adnir, ele é um gênio. Um gênio. Ele descobriu cada código, cada coisa, né, e agora juntou eu e ele. Aí fica um, né, ajudando o outro a decifrar as coisas. Mas ele, assim, ele tem uma percepção extraordinária. E aí ele explica, né, ele fala assim, que quando houve a queda da Atlântida, perdeu-se, né, essa ligação com o céu, que antes o céu estava na Terra. E aí, quando houve essa queda, aí eles começam a erguer os primeiros templos, porque a humanidade foi totalmente resetada. E aí, quais vão ser os primeiros templos? Você começa do zero, você não tem mais tecnologia nenhuma. Os primeiros templos eram eles faziam aqueles sítios megalíticos, com as pedras alinhadas com o nascer do sol. Então, você tinha o dome, que era a questão vinculada ao ritual da fertilidade. Então, a primeira tentativa de reconectar o céu com a terra são esses sítios megalíticos, que é o que ele pesquisa. No Brasil está cheio de sítio megalítico, cheio. E aí depois, conforme a civilização ela vai avançando, aí começam a construir os templos, de fato. Mas os primeiros templos eram pedras, porque foi totalmente resetada a humanidade. Então começa do zero. Né? E aí é isso, essa questão do templo vem daí. O templo, né, essas ligações céu e terra, durante muito tempo, durante esse período de queda, ele foi importante para fazer essa reconexão. Né? A religião vem de religare, porque desligou. Né? O Cronos separou Urano da Terra. Só que, a partir do momento que você transita para 5D, não existe mais o templo. Né? Existe, que nem esse local que eu vi na Atlântida, um local onde você tinha já a chama eterna, que era próprio símbolo da conexão com o céu. É como se enquanto aquela chama estivesse acesa, a gente tem conexão. A partir do momento que ela se apaga, cortou a conexão. Por isso que então, você falou da cultura grega, por isso que eles mantêm aquela tocha eternamente acesa nos Jogos Olímpicos. Deve ser uma ligação com isso. Tem ligação com a Atlântida. Interessante, né? Sim. E ninguém se toca nisso, né? Fica que ela vai de país para país, nunca apaga, passa de mão em mão. É que a gente perde a referência. Só que a prática, ela continua como tradição. Só que aí, por que a gente tem essa... não sei. E o Adnir fala muito disso. Porque ele fala um monte de coisa que a gente faz inconscientemente que faz parte de uma tradição pré-diluviana que a gente perdeu a conexão, então a gente não sabe por que a gente faz aquilo, mas que tem ligação com essa civilização pré-diluviana e que ficou os vestígios no nosso inconsciente. Então é tudo assim, quando a gente perde esse conhecimento, vira, não, é só tradição. Mas de onde que vem? Nossa, aí às vezes o pessoal tenta explicar, não tem nada a ver, porque a maioria vem dessa civilização antes do dilúvio, que ficou no nosso inconsciente coletivo e a gente continua replicando sem entender por que a gente está replicando aquilo. Então, bom, qual que é a parte?
vou destrinchando para outros caminhos e esqueço o que eu estava falando de outra coisa. Estava falando da Atlântida mesmo, e você falou também desse processo da transição, da né? queda, isso. O que o apóstolo João vê na Jerusalém celestial? Porque aí a gente vai entrar na questão aí dos judeus querendo erguer o terceiro templo de pedra. Está muito claro no livro de Apocalipse que João fala, na Jerusalém celestial não tem templo de pedra. Por quê? Porque você vai restabelecer, né? Então sua consciência vai voltar a estar na condição espiritual. Então, se eu estou num reino que já é espiritual, para que eu preciso do templo? Eu só preciso do templo enquanto eu não tiver a conexão com o espiritual.